Continuando, galera. Então, entenderam a diferença entre falsidade material e ideológica e como que eu posso arguir essas falsidades, né? Ambas podem ser objeto do incidente de falsidade, da arguição de falsidade que vem lá no artigo 430. Porém, para que eu desconstitua uma relação jurídica que é objeto de falsidade ideológica, eu preciso de uma ação própria desconstitutiva, ok? Bom, como que isso funciona, né? Uma vez vindo para o processo o documento considerado falso, a parte interessada vai alegar essa falsidade. Se essa falsidade for, se esse documento for juntado com a petição inicial, o réu vai alegar a falsidade na contestação. Se o réu trouxer esse documento na contestação, o autor vai alegar a falsidade na impugnação à contestação, na réplica. Se esse documento vier posteriormente aos autos, uma vez juntado, a parte tem o prazo de 15 dias para arguir essa falsidade. Uma vez arguida a falsidade, o juiz vai oportunizar a parte que produziu a prova, que juntou o documento, que em 15 dias se manifeste sobre essa impugnação, sobre essa alegação. O que acontece se a parte silencia? Se a parte que juntou o documento não fala nada sobre a falsidade? Existe uma controvérsia na doutrina. Alguns entendem que o efeito a ser aplicável aí é equiparável ao efeito da revelia, outros entendem que isso não causa nenhum efeito, mas olhando para as exposições do código, analisando o código, a gente pode concluir que se aplicaria nesse caso o parágrafo único do artigo 432, que fala justamente que não vai haver exame pericial com relação ao documento se a parte que produziu o documento concordar em retirada. Eu já vou explicar isso, tá? Podemos entender assim. Basicamente, se a parte que juntou o documento não se manifesta, não fala nada, silencia, entende-se que ela está aceitando a alegação de falsidade. E por isso sequer seria preciso uma prova dessa falsidade. Entende-se que o documento é, de fato, falso. Ah, mas o juiz não concorda. O juiz acha que pode ser que o documento não seja falso. O juiz pode determinar uma prova de ofício aí, sem problema nenhum, ok? Bom, a parte então tem 15 dias lá para se manifestar. Uma vez se manifestando, vai ser determinado o exame pericial. Ah, mas não pode ser outro tipo de prova? Pode. Se outro meio de prova for suficiente a atestar, a analisar a falsidade ou a validade do documento, tudo bem, mas geralmente é a perícia que vai ser necessária nesse caso, ok? O juiz então vai determinar a realização de um exame pericial para aferir, para averiguar se aquela alegação de falsidade faz sentido mesmo, se ela é verdadeira ou não, tá? O que pode acontecer? Quando a falsidade é arguida, a parte que produziu o documento é intimada para se manifestar, ela pode simplesmente dizer, eu quero retirar o documento dos autos. Veja, ela não reconhece que é falso, mas ela pode exercer essa prerrogativa de tirar o documento dos autos. E aí o juiz autoriza que o documento seja retirado. E aí nem perícia acontece, o documento sai do processo e ele não é utilizado, ok? Muita gente aplica esse raciocínio por causa da revelia, né? E vai dizer, se a parte contra quem se alega a falsidade, a parte que produziu o documento, não se manifesta sobre a falsidade alegada, considera-se a aplicação do parágrafo único do artigo 432. Simplesmente podemos desconsiderar o documento e tirar o documento do processo, ok? Um detalhe importante. Quando a falsidade é alegada, a arguição de falsidade é suscitada como questão incidental. Vamos lembrar daquela regrinha da coisa julgada, que eu falei bem por cima para vocês, mas a gente ainda não explorou com detalhes, né? Sobre o que faz coisa julgada no processo, gente. Então, uma questão incidente. O que significa ser arguida como questão incidente? Significa que ela vem alegada não como se fosse uma questão principal, como um pedido principal. Quando se alega a declaração de falsidade, rigorosamente falando, você não está pedindo para o juiz declarar o documento falso no dispositivo da sentença, no local que produziria a coisa julgada material. Depois, nas aulas de coisa julgada, a gente vai entender isso melhor, ok? Por hora, o que é importante vocês entenderem? A decisão sobre a arguição da falsidade não produz coisa julgada. Significa dizer que ela não se torna imutável para outros casos. Vamos voltar lá no exemplo do contrato. O contrato de honorários foi juntado ao processo. Eu alego a falsidade desse contrato. Falsidade material mesmo, né? Lá na primeira hipótese que eu suscitei no vídeo anterior. Eu alego a falsidade desse documento. Se constata que esse documento é falso. O juiz entende que esse documento é falso e decide que ele é falso.
Decide como fundamento da sentença. Decide, esse documento é falso, eu não posso usar esse documento, e aí ele parte para o julgamento do pedido principal, ok? Imaginem que então esse documento aparece num outro processo. Nesse outro processo, é possível que o juiz do segundo caso entenda que esse documento não é falso. Nossa, professora, que absurdo, que coisa incongruente, que... Sim, absurdo. Tanto que isso não é compatível com o regime da coisa julgada no Brasil. Quando nós formos estudar a coisa julgada, no finalzinho desse semestre, eu vou explicar isso para vocês. Eu vou explicar que uma questão como essa, sobre a validade de um contrato, mesmo não sendo o pedido principal, tem que fazer também coisa julgada, é o que acontece mediante a aplicação do artigo 503 do Código de Processo Civil. Mas com incidente de falsidade não é assim. Tá? Quando eu alego a falsidade, eu alego como fundamento e a decisão sobre ela, rigorosamente falando, não faz coisa julgada. Ah, mas dá para evitar isso? Dá. A parte que alega a falsidade pode pedir para que isso seja decidido como questão principal. E quando eu peço que isso seja decidido como questão principal, eu estou pedindo a atribuição de força de coisa julgada a essa questão, ok? Então, como isso funciona? Eu alego a falsidade e digo, o documento é falso e eu quero que isso seja decidido como questão principal. O olhar do juiz, então, vai ser dessa questão como questão principal. Ele vai decidir isso no dispositivo, no finalzinho da sentença, e em razão disso, isso vai formar a coisa julgada. Se depois eu junto esse documento num outro processo, aí a decisão daqui vale lá, porque existe a coisa julgada. Ok? Não precisamos se preocupar muito com essa parte, porque para a gente entender melhor isso, nós dependemos do exame da coisa julgada, tá? Sem estudar a coisa julgada, principalmente o artigo 503, fica um pouco difícil de nós tratarmos isso, e eu não vou adiantar o estudo da coisa julgada com vocês, porque é um estudo muito complexo. Por hora, fica só o seguinte registro. A arguição de falsidade pura e simplesmente suscita a questão como questão incidente, que vai ser analisada como fundamento da sentença e não se torna imutável para outros processos, não faz coisa julgada. Se eu quero que faça, eu preciso arguir a falsidade e pedir que ela seja decidida como questão principal. Nesse caso, ela vai ser decidida no finalzinho da sentença, no dispositivo da sentença, fará coisa julgada e em outros processos, necessariamente, essa decisão vai ter que ser respeitada. Por hora, é isso que vocês precisam saber, ok? Lá nas aulas de coisa julgada, nós nos aprofundaremos nessa sistemática e voltamos, inclusive, nessa parte do incidente de falsidade, ok? Bom, se o juiz decide que o documento é falso, ele simplesmente não vai usar esse documento no processo. Essa decisão vem junto na sentença, gente. Não é uma decisão que acontece anteriormente. É lá na hora de valorar a prova que ele vai dizer, esse documento é falso, portanto eu estou excluindo esse documento da minha valoração. Eu estou excluindo esse documento do conjunto probatório dos autos. Ok? Tudo bem? Sobre incidente de falsidade era isso. Falta só um detalhezinho importante sobre a prova documental, o ponto da ata notarial. O código traz a ata notarial em um capítulo separado da prova documental. Porém, a ata notarial é prova documental. É uma forma de prova documental, é um documento público. O que é uma ata notarial? É um documento público por meio do qual um oficial de um cartório pode atestar a ocorrência de fatos. Eu já fiz, por exemplo, uma ata notarial de uma página do Facebook. Tinha lá uma informação bem importante no Facebook de uma pessoa. Possivelmente essa pessoa iniciaria um processo envolvendo uma questão relativa àquela postagem que ela fez. Eu fui, então, num cartório. Tem cartórios aqui em Curitiba ótimos que fazem isso. O oficial do cartório entra na página do Facebook que eu indiquei, vê o que está lá, dá um print, cola aquilo num documento, público, e atesta que no dia tal ele acessou a página tal pelo computador com o IP tal, e lá ele verificou que constava a seguinte fotografia, a seguinte postagem, e coloca isso na ata. Depois, se a pessoa tira isso lá do Facebook, o registro está feito, a prova está feita, e é um documento público. Claro, voltando no que vimos ontem, né? É um documento público e a presunção é quanto à forma dele ser correta e a presunção de veracidade de que o oficial entrou na página e na página constava aquilo. Se a declaração que está na postagem é verdadeira, é outra coisa. Ele não está atestando a veracidade da declaração. Ele está atestando que naquela data, aquela postagem estava no Facebook, ainda que ela saia depois, né? Então imaginem que alguém publica uma foto sua inapropriada, que você não queria que fosse publicada no Facebook e você quer entrar com uma ação por danos morais contra aquela pessoa.
Corre o risco de amanhã ou depois essa pessoa tirar essa foto do Facebook. O que você faz? Você vai num cartório, pede o registro de uma ata notarial, o oficial vai botar num documento público lá o registro de que viu que aquela foto estava lá, vai colocar inclusive a foto no documento para que depois você tenha esse registro. Ah, professora, mas eu não posso tirar uma foto com o meu celular lá? Dar um print na tela do Facebook? Pode, mas aí você está produzindo um documento particular. A eficácia dele, probatória, é muito menor. A eficácia probatória, a força probante da ata notarial, por ser um documento público, é muito maior, né? Fica muito mais difícil para a parte contrária desconstituir aquilo, né? Você inverte, inclusive, a presunção, porque se você junta um documento particular, a pessoa vem e diz esse documento é falso, você é que vai ter que provar que esse documento é verdadeiro. Porém, e essa é a regra do ônus da prova para falsidade, inclusive, né, gente? Quando você produz um documento, aquele que alega a falsidade é que prova, né? Vamos abrir esse parênteses, tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando eu impugno a assinatura de um documento, quem produziu o documento é que prova a autenticidade. Vimos isso também ontem, no documento lá do Banco da Transferência, lembram? Porém, quando você junta um documento e se alega a falsidade material ou ideológica desse documento, o ônus da prova é de quem alega a falsidade. Tudo bem? Ok? Nesse caso, o documento público faz com que a presunção fique a favor de quem está alegando a falsidade. Então, nesse caso, a pessoa vai ter que provar que o que consta naquela ata notarial não é verdadeiro. É uma prova muito mais difícil para ela, ok? Por isso que é interessante usar a ata notarial. Fizemos até uma vez uma ata notarial de uma ligação telefônica. Era uma ligação telefônica que nós fizemos para tentar mostrar que uma determinada associação lá do estado do Maranhão estava propondo ações coletivas de forma indiscriminada e até de má fé, que ela não tinha a menor intenção de proteger o direito dos consumidores, que era o que ela alegava fazer, né? Só que era uma associação toda fajuta, que tinha um site todo cheio de mentiras e de fotos e de proteção do direito do consumidor, etc. Então era difícil de provar. Ligamos nessa associação, fingindo ser uma consumidora, uma pessoa que precisava de uma ajuda para resolver um problema com uma operadora de telefonia, e a atendente disse que não poderia nos atender, não poderia atender aquela pessoa necessitada, né, com aquele problema, porque essa associação não servia para isso. E aí eu insisti, né, não, mas vocês não tem aqui uma associação, tô vendo aqui que tem fotos e tal, não, mas é só para propor ações coletivas, eles falaram, né, e isso nos fez ver que realmente a associação não tinha a intenção de proteger o direito do consumidor de forma alguma, né, tinha a intenção apenas de propor ações coletivas e ganhar honorários com isso. Fomos num cartório, fizemos a mesma ligação num viva voz, a atendente meio que repetiu tudo que tinha dito, e numa ata notarial o oficial foi registrando o conteúdo da ligação telefônica. E aí juntamos essa ligação telefônica no processo. Vejam que interessante que é. É um baita instrumento, gente, inclusive para ser usado em caráter preventivo, né? Pra gente formar uma prova pré-constituída, né? É bem interessante usar a ata notarial para se documentar, seja para depois se prevenir caso venha uma ação, seja para produzir uma prova numa ação que já exista, né? Muitas vezes a gente consegue documentar a ocorrência de fatos por meio da ata notarial, ok? Era isso, pessoal, espero que vejam esse vídeo, tenham várias dúvidas, tem muita dúvida para ter nesse vídeo, não são temas fáceis, ok? Leiam o código, leiam o material de aula, leiam a bibliografia que eu indiquei, seja a bibliografia básica ou os textos que eu venho colocando lá para vocês, e amanhã no chat, às 8 horas em ponto, eu espero todos vocês. Por favor, aguardo vocês. Tá? Vocês têm que se engajar e têm que participar do chat. É muito importante para nós podermos continuar aqui o nosso diálogo nesse período, ok? Um beijo e até amanhã.